Muito obrigado, Miguel. Para nós também é uma bênção te ter aqui na Argentina. E, como falamos ontem, é uma honra ter o apóstolo do Senhor aqui conosco, no nosso meio, entre nós, compartilhar nestes dias, compartilhar junto com todo o povo da Argentina, toda a América Latina, estes dias aqui onde também comemoramos o sinal que foi visto em 63, um dos tantos sinais que foram vistos. E entre estes sinais há sinais que mostram tudo aquilo que Deus está realizando ou fazendo na Terra no tempo onde eles aparecem. Vimos o sinal do cometa Halley, também foi visto, como abriu-se isso também aí, e como nos falava o missionário Miguel Bermudes Marim, no tempo de Moisés, aí estava tudo. Tudo estava aí, estava nada mais e nada menos, estava a coluna de fogo guiando-os. E estava o poder divino sendo materializado aí em um homem. E dele, sobre isso, olhem, nesta mensagem, o sétimo selo e a sétima trombeta, eu estive lendo ela esta manhã, parecia como que eu tirei uma cópia dela para o irmão Miguel. Quase sempre algo acontece que quando, mesmo não estando juntos nós dois, e ele em outro país, ele fala uma coisa ou algo que é o que eu estou estudando, como se eu estivesse falando com ele. E ele vai, Ruth é testemunha disso, olha, exatamente o que eu estou lendo aqui, Miguel está falando sobre isso lá. Essa é o mesmo Espírito de Deus, isso no meio do povo, dirigindo tudo, o mesmo Espírito de Deus. Agora, olhem, nessa mensagem ele diz, agora nós vemos que as palavras de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio Deus criou os céus e a terra, encontram uma explicação muito mais ampla nas palavras de São João capítulo 1, versículo 1 ao 18, e Daniel capítulo 1, versículo 1 ao 3, porque por ele e para ele foram feitas, criadas todas as coisas, e ele as criou para ele, e agora ele é o Verbo, que era com Deus e era Deus, o qual, e ele é o próprio Deus no seu corpo teofânico, criou-se um corpo de carne no ventre de Maria, que nasceu em Belém da Judéia, e quando apareceu nesse corpo de carne, era nada menos do que o Verbo feito carne, o próprio Deus, o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É por isso que falava com os ventos e com o mar quando estavam bravos ou embravecidos e diziam, fiquem mudos, emudecem e se acalmavam. Ele e a tempestade se acabava, terminava. Também falou aos pães e aos peixes, palavra criadora, e multiplicou os pães e os peixes. Só a palavra criadora de Deus que pode fazer isso. Assim aconteceu no deserto. Eles iam com tudo aí, com tudo isso aí. Falou com os apóstolos quando eles estavam pescando, não pescavam nada ou coisa alguma, e disse, joguem a rede para a direita, e aí acharão peixes aí. Ele criou peixes que Pedro e os discípulos depois pescaram. Também falou para a figueira, e ela não tinha fruto quando ele foi buscar ou procurar fruto, e disse, nunca nasça de ti fruto algum, nenhum fruto, e ninguém coma de ti nenhum fruto. E a figueira começou a secar-se das raízes para cima, e os discípulos maravilhavam disso que eles estavam vendo. Disse para eles que eles não se maravilhassem. Disse, se tiveres fé como um grão de mostarda, não somente isso das figueiras vocês poderão fazer, senão que direis a este monte, passa-te daqui para lá e será passado, passa-te, lança-te daqui para o mar e será lançado. Nada vos será impossível. Agora vejam vocês, ele está falando com pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro.
Porque para todos os filhos e filhas de Deus virá uma etapa ou fase onde todos estarão em corpos eternos, e assim como Jesus operava ou fazia as coisas, todos os discípulos de Jesus poderão fazer todas estas coisas, mas ainda estando nesses corpos mortais, Deus ungiu mensageiros em diversos tempos e colocou esse poder neles ou dentro deles, de tal forma que falaram a palavra criadora e as coisas aconteceram. Vemos o profeta Moisés e também a Josué. Agora ele vai até lá para o tempo da libertação do povo hebreu, nessa trajetória ou percurso onde esse mesmo que estava realizando as coisas no tempo dos apóstolos, na sua primeira vinda, que ele falou lá para a figueira, foi o mesmo que tinha libertado o povo hebreu e estava em Moisés e estava em Josué. E depois em Josué. Agora vejam, Moisés falava a palavra e as coisas aconteciam. Era a palavra criadora de Deus na boca de um homem, de um profeta. Ou seja, eles tinham tudo isso aí. Tudo estava aí. Diz que o calçado, suas sandálias, cresciam igualzinho. Ou seja, não tinha que estar indo numa loja para comprar um sapato para a criança porque ele perdia. Ficava o mesmo sapato, ficava. As pessoas às vezes ficam se queixando porque tem a mesma marca, o modelo. O que Deus nos deu, Deus o abençoa. O que Deus nos dá e nos dá muito mais. Sendo agradecidos com aquilo que Deus nos deu, nos dá. Mas não é por isso que fiquem andando com o sapato todo desgastado. Você tem que comprar outro, compre outro. Vê, Deus vai provendo, vai suprindo Deus. Neste caso era o mesmo que ia crescendo. Não ia para onde ir para buscar. Deixa eu ir para um lugar para buscar para o Egito, para buscar um par que eu deixei lá. Tinha que continuar com isso. Josué também uma vez disse para o sol que ele se detivesse, parasse, e a lua ordenou que a lua se detivesse, e a lua parou também. Pode por acaso um homem fazer isso? Um homem não pode fazer isso, mas Deus sim. Deus sim pode fazê-lo. E por quanto a palavra de Deus foi colocada na boca de Josué, é por isso que ele falou essa palavra criadora, essa palavra de Deus, e foi feito isso que ele ordenou. Ele não perguntou se podia fazer isso, ele não perguntou se ia acontecer um desastre no planeta Terra ou no universo, se detivesse o Sol e a Lua. Ele precisava que o Sol se detivesse ou parasse, porque já tinha começado o Sol a cair, ou seja, eram mais ou menos as 3 horas da tarde quando ele falou. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, disse, se vocês olharem para trás, são as 2 da tarde. Diz, é o fim da segunda etapa. E estava se começando a terceira etapa. Portanto, Josué estava ministrando aí na sua terceira etapa, o fase. E se os inimigos... Diz, ou seja, eles já eram mais ou menos às 3 da tarde, onde o sol começa a declinar, e se os inimigos de Josué fossem fugindo na noite, depois se organizavam e viriam novamente contra Josué, e a luta seria mais difícil. Como foi de era em era, como aconteceu de era em era, morria o mensageiro, se ia, e a luta ficava difícil para os escolhidos. Mas Josué já os tinha dominado e já estavam fugindo. E quando as pessoas vão fugindo, elas não têm nenhuma defesa. Aquele que vai fugindo solta até as armas com as quais se defende para que não fiquem pesadas ou porque ficam perturbados e esquecem a espada que eles levam ou trazem à sua defesa. Josué precisava obter a vitória, total vitória nessa batalha, e ordenou que o sol parasse, que a lua parasse, e se detiveram ou pararam. E a história bíblica diz que esse é o dia mais longo que a raça humana já teve. E até mesmo a ciência descobriu que isso existiu, que isso aconteceu assim, desse jeito. Agora, no nosso tempo, na era da pedra angular, é o dia mais longo porque o Sol se deteve, foi parado na nossa era, o Sol. Portanto, obteremos a grande vitória no amor divino, tal como Josué a obteve. Ele parou o Sol e a Lua. Se deteve o Sol na era da pedra angular, foi detido, e aos escolhidos de Deus, representado na nuvem, na Lua, os escolhidos de Deus chegarão no momento, o instante onde vai se deter
ou parar a velhice. Ou seja, que Para eles será uma mudança de corpo e obterão esse corpo eterno e glorificado, eterno. Portanto, a lua e o sol, sendo detidos, parados neste tempo final, é para o sol iluminar eternamente nas suas vidas, nos seus corações. E o sol está detido, parado na nossa era. O sol de justiça, o anjo do pacto, está na era da pedra angular, detido, quietinho, iluminando nossas almas, nosso entendimento e dando-nos luz para obter a grande vitória no amor divino. E podemos dizer, tal como disse ou falou aí o irmão Branham sobre Josué, ele não ficou perguntando se com o sol parado e a lua parada iria acontecer um desastre no mundo. Pois olhem, com o sol e a lua detidos ou parados neste tempo final, vai acontecer um desastre que é a grande tribulação. Isso provocará ou causará grande tribulação. O sol detido eternamente na era da pedra angular. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E muito obrigado por estes momentinhos. Miguel, aqui nós te tiramos aqui para o pátio para estar ou ficar conosco. Isso nos faz lembrar quando vínhamos aos lugares que chegávamos depois do percurso, descíamos e as pessoas também estavam assim quando chegávamos aos lugares ou nos lugares e compartilhávamos uns minutinhos com os irmãos e depois a reunião. Bom, que Deus os abençoe e guarde. Por aqui, Miguel por aqui.